A luta pela igualdade é algo essencial, mas às vezes a forma como algumas pessoas buscam isso pode ser um pouco contraditória. Quando certas feministas pedem igualdade em situações que não fazem muito sentido, o resultado é no mínimo curioso. E é exatamente isso que você vai ver aqui hoje. Então já deixa o seu like, clique embaixo no botão de se inscrever e bora lá! Em um programa de televisão na Austrália, um destaque acalorado trouxe à tona a disparidade salarial entre homens e mulheres no esporte. O assunto surgiu após a seleção feminina de futebol do país vencerem o Brasil na Copa do Mundo. Apesar do feito, cada jogadora recebeu apenas $500 por partida, enquanto os jogadores da seleção masculina ganhariam $7.500. Se chegassem à final, as atletas receberiam $5.500, enquanto os homens poderiam faturar até 69 mil. Durante a discussão, as mulheres presentes começaram a dizer como aquilo era injusto e machista, mas um dos participantes argumentou que o salário dos atletas está diretamente ligado ao interesse do público e à receita gerada pelo esporte. Segundo ele, os jogadores recebem mais porque o futebol masculino atrai mais espectadores, patrocinadores e investimentos. Stars get paid more money because the sport is interesting. Let me ask you this: how many of you guys on the panel know who our Australian Matildas are playing in the quarterfinals? Ele ainda desafiou os presentes a nomearem 5 jogadoras da seleção feminina, destacando que o baixo engajamento do público impacta diretamente a remuneração. Portanto, o motivo do futebol feminino não ser tão vantajoso financeiramente igual o masculino está diretamente ligado à falta de interesse até mesmo das mulheres e, consequentemente, o baixo faturamento. O debate gerou opiniões divididas entre o público. Alguns argumentaram que a diferença de salário é uma consequência natural das regras do mercado, enquanto outros viram isso como reflexo de um sistema que ainda favorece os homens. No fim, os apresentadores concordaram que, para reduzir essa desigualdade, é essencial que mais pessoas assistam, apoiem e incentivem o futebol feminino e não apenas fiquem reclamando. Mulheres adoram reclamar dos homens, mas essa daí resolveu inverter o papel e viver na pele como um. A youtuber Anna Akena, que se assumiu bi, começou a namorar mulheres e, para sua surpresa, acabou entendendo várias das frustrações que os homens enfrentam nos relacionamentos. Em um dos encontros, ela saiu com uma garota que a convidou para jantar. No entanto, quando a conta chegou, a outra pessoa nem sequer demonstrou intenção de pagar ou dividir. Anna ficou incomodada, não pelo dinheiro em si, mas pela falta de consideração, e percebeu que talvez tivesse sido chamada apenas para bancar o jantar. Isso a fez lembrar das queixas de muitos homens sobre encontros, algo que antes ela não levava tão a sério. It really made me feel like she just asked me out so she could have a free dinner. And the moment I thought that, I was like, oh my god, I sound like all of my guy friends right now. Em outra situação, ela conheceu o gato de uma garota quando estava em sua casa, e essa interação resultou em um comentário exagerado sobre se casarem. Pela primeira vez, ela sentiu o desconforto de ser pressionada por esse tipo de brincadeira, algo que ela mesma já tinha feito com homens antes, sem perceber o efeito. O momento mais frustrante veio quando uma mulher a convidou para entrar e deixou no ar uma expectativa sobre o que aconteceria. No entanto, ao invés de qualquer envolvimento, as horas passaram apenas em uma longa conversa, onde a outra mulher não parava de falar. E Anna ficou esperando algo que nunca aconteceu. Isso a fez perceber como pode ser decepcionante quando as expectativas geradas pelas mulheres são quebradas e não resulta em nada. Essas experiências fizeram com que ela visse o namoro sob um novo ângulo. Antes, muitas reclamações dos homens pareciam exageradas ou irrelevantes, mas depois de vivenciar certas situações, ela passou a entendê-las com mais empatia. Durante o programa Impractical Jokers, um dos participantes se viu em uma situação extremamente desconfortável ao ser forçado a participar de uma mesa redonda sobre questões femininas sem saber que seria alvo de uma punição. O desafio? Ele precisa discordar respeitosamente dos outros especialistas, que são defensores dos direitos das mulheres e especialistas em temas relacionados ao feminino. No entanto, como é típico do programa, o participante não está lá para adicionar algo construtivo ao debate. Ele está lá para criar situações embaraçosas e desconfortáveis que geram humor. No início da discussão, o participante começou questionando um conceito bastante simples, a ideia de trabalhos masculinos e trabalhos femininos, onde ele sugeriu que, por mais que as mulheres busquem igualdade de gênero, a sociedade ainda tem uma certa resistência a vê-las em certas profissões. Seu comentário não só gera um descontentamento imediato, como também contradiz o objetivo da mesa redonda, que é discutir maneiras de apoiar as mulheres. Still not uncommon to hear the phrase
That's a man's job, and I want to hear your thoughts on that particular phrase. Mas as provocações não param por aí. Quando a conversa vira para o tema das mulheres influentes como Michelle Obama, o participante se arrisca a opinar de maneira bastante insensível. Ele afirma que a ex-primeira-dama dos Estados Unidos só alcançou sucesso graças ao marido, ignorando suas qualidades como uma mulher educada, forte e influente. Sua fala surpreende os outros participantes da mesa, que visivelmente tentam manter a calma e evitar o confronto direto. À medida que a conversa avança, o participante começa a fazer afirmações ainda mais controversas e desconcertantes. Durante uma das questões, ele sugere que, se as mulheres tivessem o mesmo salário que os homens, elas gastariam todo o dinheiro com seus filhos, o que ele classifica como uma decisão irracional devido ao que chama de emoções de mães. Porém, o ápice do desconforto acontece quando o participante se desvia completamente do tópico da mesa redonda e faz uma piada de mau gosto sobre como, se tivesse os atributos femininos, passaria o dia brincando com eles. A situação toda gera uma atmosfera de desconforto que é típica do programa, mas como era parte da punição, o jeito foi ter que aguentar o clima chato e sem graça que ficou no ar. Será que realmente existe uma igualdade entre homens ou mulheres, ou tudo apenas favorece o homem? Durante uma apresentação, o comediante Cavon fez uma série de observações cômicas sobre as interações entre homens e mulheres, muitas das quais envolviam expectativas e estereótipos de gênero. Ele começou falando sobre a crescente pressão em Los Angeles para que as pessoas respeitassem as identidades de gênero. Nisso, ele propõe, em tom de piada, que deveria haver um teste para comprovar a identidade feminina, sugerindo que as mulheres têm habilidades específicas que os homens não possuem. Do something a woman could do, then I'll believe you, right? Can you break into my iPhone in the time I go to the bathroom and come back to the dinner table? A partir disso, o comediante fez piadas sobre como as mulheres pareciam ter uma habilidade única de transformar elogios em discussões. Esse tipo de interação, onde o elogio se transformava em algo mais complexo, era uma característica que ele destacava de maneira humorística, ressaltando a diferença nas maneiras como homens e mulheres podiam reagir a situações semelhantes. Além disso, o comediante compartilhou uma experiência mostrando que existem certos comportamentos femininos que os homens não podem fazer jamais, como, por exemplo, no dia em que estava no shopping com seu sobrinho e uma mulher desconhecida se aproximou dele, elogiando o menino e fazendo comentários que iria atrás dele quando ele tivesse 18 anos. Ele fez uma piada sobre como seria impossível um homem se aproximar de uma mulher desconhecida e fazer um comentário similar sobre sua sobrinha sem ser visto como inadequado. Ele explicou que se um homem fizesse um comentário semelhante, ele seria prontamente expulso do shopping, algemado e rotulado de forma negativa. Assim, por meio da piada, ele mostrou como o comportamento entre os homens e mulheres era frequentemente interpretado de maneira diferente e como as reações da sociedade podiam ser exageradas ou contraditórias. Durante uma entrevista, uma jornalista questionou uma mulher sobre a igualdade entre homens e mulheres, pedindo sua opinião sobre o que ambos os gêneros contribuem para o mundo. A mulher, em sua resposta, afirmou que as mulheres são superiores aos homens e que, na sua visão, os homens não trazem nada de relevante para a sociedade. No entanto, o cenário mudou quando o rapaz que estava presente na entrevista assumiu o controle da conversa. Ele passou a explicar de maneira firme e clara que a estrutura da sociedade moderna, a economia global e até os avanços tecnológicos devem muito ao trabalho dos homens. Are men and women equal? Actually, women are better than men. What do men bring to the world? Literally nothing. Women, the vibes, just everything. O rapaz destacou que os homens desempenharam papéis cruciais não apenas na criação dessas bases, mas também na sua manutenção ao longo do tempo, algo que parecia ter sido ignorado pela entrevistada. Assim, ele refutou de maneira educada a afirmação de que os homens não trazem nada de bom para o mundo. Após o esclarecimento do rapaz, a mulher, visivelmente desconfortável e sem conseguir articular uma resposta convincente, simplesmente foi embora sem ter mais nada para dizer, mostrando que não tinha mais argumentos para continuar a conversa. Em um debate em um canal de televisão, duas mulheres com visões opostas sobre o feminismo e as questões relacionadas ao papel das mulheres na sociedade se enfrentaram em uma forte discussão que deu o que falar. A feminista começou argumentando que o movimento estava enraizado nas lutas das mulheres comuns, que enfrentavam a desigualdade salarial, a sobrecarga de trabalho não remunerado em casa e a difícil realidade de setores como saúde e assistência social, onde as mulheres estavam frequentemente na linha de frente. Ela mencionou que essas áreas, dominadas
principalmente por mulheres, eram fundamentais, embora pouco reconhecidas. Até que então a outra participante questionou quantas mulheres trabalhando como pedreira ela já viu. Ao ser questionada sobre a ausência de mulheres em profissões como essa, ela respondeu que o feminismo também buscava igualdade nesse tipo de trabalho, mas ressaltou que o trabalho de cuidado tinha um peso emocional e social imenso, que muitas vezes era negligenciado. Feminism is rooted in the struggles of ordinary women. It's about the fact that, women often get paid less. It's about the fact that women are on the front line of some of the hardest sectors to work in care. A outra mulher, que não se considerava feminista, rebateu dizendo que a comparação entre esses trabalhos não fazia sentido. Ela argumentou que ser pedreiro, por exemplo, exigia grande esforço físico, especialmente no inverno, e questionou se a mulher que falava sobre o trabalho de cuidado já tinha sido pedreira para entender a verdadeira dificuldade daquela profissão. Ela insistiu que certos empregos, por mais difíceis que fossem emocionalmente, não podiam ser comparados aos desafios físicos enfrentados por trabalhadores em outras áreas. O debate se intensificou quando a feminista, sem conseguir convencer a outra mulher sobre a importância de valorizar o trabalho emocional das mulheres, a desafiou a considerar a realidade dos trabalhadores de cuidados, que frequentemente enfrentavam longas jornadas de trabalho e salários baixos. A mulher, por sua vez, contestou, dizendo que os pedreiros também não ganhavam grandes fortunas. Assim, por mais que seja um tema sensível, no final das contas, é um debate válido sobre por que profissões que exigem tanto esforço físico quase não têm mulheres. Em um vídeo provocador, duas mulheres com visões opostas sobre os papéis de gênero e o feminismo entram em uma intensa discussão. Uma delas, que se identifica como feminista, argumenta que as mulheres precisam ser independentes e não precisam de homens. Porém, a outra, que participa da conversa, aponta como os homens são importantes, citando áreas dominadas por homens, como engenharia e mecânica, dizendo que esses setores são fundamentais para o funcionamento do mundo moderno. Ela explica que mulheres preferem homens que possam prover e proteger e fazer uma série de serviços bastante importantes, e que as mulheres não querem assumir o trabalho pesado das indústrias, onde os homens precisam assumir as funções. Yeah, we do need men though. We do. We don't need them because do. No, because they're lesbians. Who do you call to get your car fixed? A man or a woman? A feminista, então, entra em contradição quando é questionada por um homem que está ao lado, sobre o desejo que ela havia expressado de ter um homem que ganhe mais do que ela e cuide dela. A mulher admite que esse desejo está relacionado com a sua experiência pessoal, mas essa admissão coloca em xeque sua postura feminista, que deveria promover a independência feminina. Ao longo da conversa, a feminista expõe uma série de incompatibilidades. Ela defende a independência das mulheres, mas também quer um homem para prover. Isso evidencia a desconexão entre o que ela defende teoricamente e o que ela sente na prática. O debate termina sem uma resolução clara, mas com a percepção de que as ideias da feminista não são tão consistentes quanto ela imaginava, mostrando uma série de contradições que talvez nem ela tinha percebido antes. Durante uma entrevista, uma jornalista feminista tentou insinuar por meio de sua pergunta que Quentin Tarantino poderia ser machista ao dar a Margot Robbie um papel com poucas falas em seu filme. Ela questionou o motivo de ele ter escolhido essa abordagem, considerando o talento da atriz, que já havia se destacado em filmes como Lobo de Wall Street e Eutônia. A jornalista sugeriu que talvez isso fosse uma escolha deliberada de Tarantino para minimizar a contribuição de Robbie. Tarantino, de forma ríspida e curta, rejeitou imediatamente essa hipótese, mostrando que não estava a fim de cair na pilha da jornalista e iniciar uma discussão ali na frente de todo mundo e diante de tantas câmeras. And I just wanted to know why that was that we don't hear her actually speaking very much. Well, I just reject your hypotheses. Margot Robbie, por outro lado, querendo deixar o clima mais leve, respondeu de maneira mais detalhada, compartilhando sua experiência no filme. Ela explicou que, apesar da falta de diálogos, teve tempo suficiente para explorar o personagem de Sharon Tate de uma maneira única. Robbie destacou que, como atriz, foi uma oportunidade interessante passar tanto tempo sozinha, sem depender da interação constante com outros personagens, e que isso permitiu a ela entregar uma performance profunda e significativa sem a necessidade de palavras. Quentin Tarantino, ao responder de forma direta e firme, mostrou uma maneira eficaz de lidar com esse tipo de insinuação, sem a necessidade de entrar em uma discussão acalorada. Sua postura de rejeitar a hipótese da jornalista de forma clara e sem rodeios evitou que a conversa se transformasse em um confronto, mostrando que às vezes o melhor é apenas deixar para lá e ficar em silêncio.
Em outra apresentação de humor, o comediante Andrew Schulz utilizou seu momento no palco para fazer uma reflexão interessante sobre alguns aspectos do movimento feminista, sugerindo que muitas mulheres, ao lutarem por direitos como liberdade para se relacionar com vários, igualdade no trabalho e autonomia sobre o próprio corpo, acabaram buscando apenas se igualar aos homens. Segundo ele, essas mulheres defendiam um conjunto de direitos que, de certa forma, as aproximava de comportamentos e atitudes muitas vezes vistas como negativas associadas aos homens, como a liberdade para tirar a camisa e a liberdade para ter vários romances. Ele ironizou essas reivindicações, afirmando que as feministas, ao protestarem, estavam, na verdade, querendo se tornar como os homens que sempre odiaram. They're screaming, we should be able to have sex with as many guys as we want. Yes, you should. If we get pregnant, we should be able to abort it, hopefully. And we need to work so we can pay our half. Hallelujah! Schulz ampliou suas críticas ao movimento, dizendo que, ao lutar por igualdade, algumas mulheres não estavam conscientes das possíveis contradições de suas próprias reivindicações. Ele fez piada sobre as feministas que buscavam autonomia, mas ao mesmo tempo reivindicavam direitos que, em sua visão, eram uma espécie de imitação da liberdade masculina. Ele também zombou da dificuldade dos homens em satisfazer intimamente as mulheres, algo que, de forma exagerada, ele apresentou como uma preocupação constante dos homens. Porém, o comediante não deixou de mencionar as dificuldades que as mulheres enfrentavam, como a pressão estética e o impacto da mídia nas gerações mais jovens, embora colocasse essas questões em um tom de humor ácido. Sua abordagem misturou uma crítica social com piadas de humor pesado, o que para muitos soou como uma reflexão sarcástica sobre os desafios e contradições presentes tanto no movimento feminista quanto nas relações de gênero. Portanto, por mais que sejam apenas piadas, essa apresentação levantou uma discussão sobre as tensões e interpretações diversas do feminismo, nos fazendo refletir sobre, afinal de contas, qual seria o verdadeiro interesse desta causa. Durante uma entrevista coletiva, Rafael Nadal foi confrontado com uma pergunta capciosa feita por uma jornalista feminista, que questionou a desigualdade salarial entre homens e mulheres no tênis. A jornalista tentou explorar a disparidade salarial em outros torneios, fora dos 4 Grand Slams, sugerindo que as mulheres ganham menos do que os homens nesses eventos e quis saber a opinião de Nadal sobre a questão. A pergunta foi claramente formulada para provocar uma resposta polêmica, buscando um comentário que pudesse gerar manchetes sensacionalistas. No entanto, Nadal não caiu na armadilha e respondeu de forma firme e direta. Ele ressaltou que, assim como em outros setores, como a moda, em que as mulheres frequentemente ganham mais do que os homens, essa disparidade salarial raramente é questionada. No sé en qué se basa en el fútbol, o en el golf, o en el modelaje. No sé. ¿Por qué las mujeres ganan más que los hombres en el tema de la moda? O tenista também se recusou a se aprofundar no tema, defendendo que a comparação entre os gêneros deveria ser deixado de lado e que o que realmente importa é a qualidade do trabalho e a capacidade de gerar valor. Nadal enfatizou que a igualdade entre homens e mulheres deveria ser baseada na meritocracia, onde o que define a remuneração é a competência e o que a pessoa consegue gerar, não o seu gênero. Ele então deixou claro que suas palavras, frequentemente distorcidas pela mídia, já foram expressas de forma clara em outras ocasiões e que não entraria em debates que se desviassem do ponto central. Com sua resposta, Nadal conseguiu se desvencilhar da tentativa de manipulação da jornalista e, ao mesmo tempo, manter o foco em uma discussão mais construtiva sobre igualdade e justiça, sem se deixar levar pelo sensacionalismo. Ali, ele mostrou bastante experiência para não cair na armadilha dos jornalistas, que muitas vezes só querem uma polêmica. Durante um programa de entrevistas, um tema aparentemente simples gerou um momento embaraçoso. Ao serem questionadas sobre quem deveria pagar a conta no primeiro encontro, as mulheres participantes que eram feministas deram uma resposta dizendo que o homem deveria fazer isso. No entanto, o apresentador então confrontou elas, dizendo que isso ia contra as suas crenças, já que querer que o homem pague a conta no primeiro encontro é uma ideia considerada arcaica. Who do you think should pay on the first date? I think it should be men. I would say men for the first date. A lot of you said you're feminists, right? You believe in equality. O apresentador apontou como essa expectativa não parecia se alinhar com a ideia de romper com antigos papéis sociais. Diante disso, instalou-se um silêncio desconfortável, acompanhado de sorrisos sem graça das feministas que pareciam não saber o que responder diante da contradição exposta. O momento deixou no ar uma reflexão sobre até que ponto certos ideais são seguidos na prática ou apenas quando são convenientes.
E novamente os comediantes atacam, trazendo à tona contradições do próprio movimento feminista com humor ácido e irreverente. No caso de Neil, o comediante compartilhou uma história sobre um encontro com uma mulher que se autodenominava uma feminista fanática, mas com comportamento contraditório. Após o jantar, ela pediu que Neil pagasse a conta, o que já criou um embate com as ideias que ela supostamente defendia, considerando que uma feminista deve promover a igualdade também nos aspectos financeiros de um relacionamento. A situação se tornou ainda mais irônica quando Neil, como uma espécie de troco, sugeriu que, se pagasse o jantar, ela deveria permitir que ele fizesse uma piada machista, ou caso ela pagasse o jantar, poderia fazer uma de cunho racista. A reação dela foi de reprovação, mas logo em seguida ela fez um comentário preconceituoso relacionado à sua cor de pele e origem. Like, if you paid for dinner, I'd let you have one racist joke. That's a bargain. And she's like, yeah, your people love a bargain, don't they? Neil usou a comédia para expor de forma exagerada e satírica as incoerências que podem surgir quando alguém se coloca como feminista em teoria, mas age de maneira que perpetua velhos estereótipos. Ao fazer isso, ele mostrou como todo mundo quer igualdade, mas ninguém quer pagar a conta. Não esqueça de se inscrever para assistir a mais vídeos como esse.